E aí, pessoal, tudo bem? Olá, mais uma aula aí seguindo adiante. E hoje, olha só, na última aula a gente estava vendo aquela trajetória da consciência humana a partir do desenvolvimento da cultura, e a gente viu como que a cultura juntamente com a tecnologia e com a ciência, elas são a exemplificação desse fazer, desse ser da consciência, é o modo como a consciência se manifesta na história, né? Ela faz isso por meio da construção da cultura. E aí a gente viu, a partir da, daquela, daquele jogo de Hegel, né, em que a gente tem a tese, a antítese, uma crise, uma revolução, a gente viu ali como que as culturas elas vão se desenvolvendo em todas aquelas fases, né, que vai desde a cultura oral até a cybercultura, né? Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho dentro na dinâmica dessas culturas para a gente entender como que uma cultura que tem aquela enorme fase que a gente viu, ela pode se desdobrar no interior dela em vários modelos de cultura, né? Hoje a gente vai ver um estudo bem interessante que fala sobre 12 culturas organizacionais, ou seja, 12 tipos de cultura que aparecem para organizar as estruturas humanas, para organizar as relações humanas, seja nos ambientes de trabalho, nos ambientes sociais. É, Sempre existe uma forma pelo qual uma cultura tende a se organizar. Seja ela qualquer uma daquelas fases, ela vai ter uma forma de organização, né? E aqui a gente está com esse design, onde a gente tem aqui o primeiro item culturas e termina com o último item dinâmica. E no meio disso a gente tem alguns iconezinhos bem conhecidos aqui de diversas formas de redes sociais, né? Não por acaso eu peguei esse template, mas vocês podem ver que existem todas essas pessoas entrelaçadas, conectadas, é, numa verdadeira rede social. E esses ícones, eles na verdade são representações bem próprias de uma cybercultura, né? Mas eles são sobreposições de modelos culturais que existem desde a cultura oral, né? E eu gostei desse template também porque ele mostra bem essa dinâmica, quer dizer, o que é a cultura? A cultura é exatamente os atos e as relações construídas que conectam, né, os vários atores de cada período, né, sejam instituições, sejam governos, sejam estruturas sociais, né, grupos sociais diversos, subculturas, elas acabam se conectando a partir dos vários modelos que a gente vai ver hoje, tá? Então vamos a eles? Vamos lá. Primeiro deles, vamos ver aqui. Aqui uma coisa extremamente importante. Não importa a fase da cultura em que a gente está. O caso é que toda fase ela tende a desenvolver três áreas culturais. A primeira delas é a cultura construtiva, também conhecida como cultura da satisfação. A segunda é a cultura defensivo-passiva, que é também chamada de cultura da conformação ou cultura da conformidade, né? E a gente vai ver um pouco mais essas características lá para frente. E por fim, nós temos a cultura agressivo-defensiva, né? Que é uma cultura baseada na competição, uma cultura baseada no conflito, né? E que também se ramifica em várias formas específicas. Lembrando que todo esse material que a gente está trabalhando aqui, ele, ele foi publicado, né, num artigo de Áurea de Fátima Oliveira e Sinésio Gomide Júnior em 2009,
que é o artigo Inventário de Cultura Organizacional, adaptação e validação de um instrumento de diagnóstico para o contexto brasileiro. Então, embora a gente vai fazer todo um trabalho aqui, mostrando como essas 12 culturas estão relacionadas, eh, com todo aquele ciclo hegeliano evolutivo, elas, na verdade, também têm uma origem num artigo nacional que trabalha com várias pesquisas sobre culturas organizacionais e que visa mostrar o impacto disso na estrutura brasileira. Portanto, para a gente é duas vezes importante, né? Primeiro, pela conexão com a filosofia, segundo, com a conexão com o nosso próprio país e com a nossa própria história cultural. Então, vamos lá. Vendo um pouquinho cada uma delas. Primeiro, a gente vai aqui para a cultura construtiva. Como que é a característica da cultura construtiva? Basicamente, sendo ela uma cultura da satisfação, todas as formas que vão aparecer ali, elas visam o bem-estar do indivíduo, o crescimento dos membros daquela que fazem parte daquela cultura, visam a cooperação, né, e o auxílio mútuo, a ajuda mútua entre as partes, para que todas consigam se desenvolver, né? E essa estrutura ela se divide em 4 tipos de culturas comportamentais que a gente vai ver. A primeira delas, aqui vocês podem ver que tem uma caracterização por letrinhas, né? A1, A2, A3. Isso para a gente vai ser muito importante, principalmente lá para o final, porque vocês vão ver que há uma conexão entre todas essas formas de cultura quando elas aparecem em conjunto no meio de uma sociedade, tá? Então isso vai ser útil para a gente. Então vamos lá. Primeira cultura construtiva é a cultura da realização. No que ela consiste? Vamos lá, ela valoriza os membros que realizam seus próprios objetivos. Então é o tipo de cultura que ela incentiva o desenvolvimento particular de cada membro, né? Então, é lógico, ela tem objetivos comuns, ela tem metas comuns, mas quando um membro parte dessa cultura, ele fala: olha, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, eu tenho uma meta. Você vai ver o que os membros que fazem parte de uma cultura de realização incentivarem e criarem caminhos para que esses indivíduos consigam realizar as suas próprias metas e os seus próprios objetivos individuais, né? Um exemplo, né? A gente vai dar vários exemplos aqui atuais de empresas, de organizações que trabalham assim. Um exemplo é seria o do Google, né? Que é um dos projetos que ele tem. Hoje não é mais a única empresa, mas foi uma das primeiras, que é o chamado Projeto 20%, né, em que, embora cada pessoa tenha o seu tempo de trabalho lá, ele pode destinar 20% desse tempo a desenvolver projetos pessoais lá dentro, que podem vir a ser utilizados e incorporados pela empresa futuramente. Um exemplo disso foi a criação do próprio Gmail, que ele surgiu a partir de um projeto pessoal de um dos membros, usando desse recurso, né? Então seria um exemplo de aplicação da cultura de realização, tá? A cultura A2 seria de autoatualização. Qual que é o foco dessa cultura? O incentivo à criatividade, à qualidade e ao crescimento do indivíduo. Então, nesse tipo de cultura, sempre se esforça para que cada membro encontre desafios e consigam expressar a sua criatividade, né? O foco, muito mais do que na quantidade, é na qualidade daquilo que vai ser produzido. E é claro, sempre existe uma preocupação em que cada indivíduo consiga ter um crescimento dentro daquela cultura, né? Então é um tipo de cultura que, quando se junta com a da realização, você tem uma cooperação ali no sentido de incentivar a criatividade,
né? Inclusive, às vezes, de uma forma remunerada, né? Ah, a partir de ideias originais, né? Então, ao invés de uma pessoa ela ter uma ideia e a gente falar, cara, fica quieto, o projeto é outro, a meta do nosso grupo é outra. Não, essa cultura ela ouve, né, as propostas e sendo elas criativas, sendo capazes de resolver problemas, a pessoa ela é incentivada a desenvolver, né? Isso, veja, a gente está falando aqui de uma cultura que pode acontecer em empresas, mas também em instituições. Por exemplo, em um local que trabalha essa cultura, a educação ela sempre vai ser uma educação que trabalha focada em desafios, trabalha focada em projetos, trabalha focada no incentivo cooperativo de grupos a criarem coisas novas, a reinterpretarem o mundo ao redor deles, né? Então, é um outro exemplo de uma cultura construtiva e que visa a satisfação. Vocês vejam que as duas primeiras elas são muito focadas no crescimento e no desenvolvimento do indivíduo, né? A terceira, ela acrescenta um elemento coletivo. As outras têm, claro, mas essa apresenta um elemento de empatia coletiva uns em relação aos outros, que é o humanismo e encorajamento. No que consiste essa cultura do humanismo e encorajamento? As pessoas são o centro. A ação é participativa e protetora do grupo. Então, o que isso significa? Mais do que o produto criado, mais do que os resultados obtidos, mais do que os desafios vencidos, é o bem-estar das pessoas do grupo. É aquela história. De que adianta um time de futebol chegar ao final do campeonato e ganhar, né, o campeonato, se depois que termina o campeonato, cada um dos jogadores vai embora e nunca mais um quer ver a cara do outro porque eles ficaram esgotados nos atritos que eles tiveram, né? Então, não resolve, né? Agora, você tem grupos que muitas vezes não chegam ao final, ou chegam, não vencem, mas em compensação, eles trabalharam juntos o tempo todo. Incentivaram uns aos outros o tempo todo, encorajaram as ações uns dos outros o tempo todo. E eles se mensuraram não por ganhar um campeonato, mas eles se mensuraram pelo desenvolvimento que eles tiveram como grupo, né? Então, nesse tipo de cultura, a vitória ela tem uma outra consideração. A consideração não é ganhar algo específico, mas é desenvolver uma equipe saudável, com qualidade de vida, que consiga se desenvolver de uma maneira satisfatória dentro daquele grupo, né? A pessoa não quer sair dali, ela se sente bem em estar ali, ainda que eles não estejam no nível máximo, até porque não é esse o foco. O foco é que cada trabalho realizado traga o crescimento das pessoas que estão ali dentro, tá? Última cultura construtiva, a 4, chamada de afiliação. Nessa cultura, as relações interpessoais, elas são construtivas e muito valorizadas. Amizade e satisfação do grupo. Então, veja, esse tipo de cultura da afiliação, o foco dela é a integração social, né? Então, não adianta, nesse tipo de cultura, a pessoa ela ter um incrível desempenho, mas ela não interagir com os outros. Não, eu trabalho sozinho. Eu sou o motoqueiro solitário nessa brincadeira. Sou o lobo selvagem. Não. Na cultura da afiliação, o lobo selvagem anda em grupo. E o motoqueiro selvagem, ele anda junto com toda o motoclube, né? Então, assim, a cultura da afiliação, o que é o mais importante ali? É a conexão entre os indivíduos. É a conexão entre cada elemento que está ali dentro. Ah, mas a minha ideia não bate com a dos outros. Não tem problema. A gente pega a tua ideia diferente e vê como que ela pode contribuir para a gente resolver os problemas. O importante é que o grupo se sinta unido e coeso.
tá? E aí as coisas funcionam bem. Então, basicamente, quando você junta essas 4 culturas construtivas, você tem um sistema extremamente inclusivo das diferenças e que potencializa essas diferenças para construir inúmeras coisas, tá? Porém, esse é um dos tipos de cultura que nós vamos encontrar em cada uma daquelas fases que a gente já viu. A outra é a chamada cultura defensivo-passiva. O que consiste a cultura defensivo-passiva? É um tipo de cultura em que as pessoas não são inimigas umas das outras. Não, de modo algum. Elas podem ser amigas. É esperado até isso. Porém, existe sempre um receio de perder a posição. Existe uma fixidez na posição, no status quo, naquilo que eu estou vivendo agora. Então, toda novidade, ela causa um certo tremor. Será que isso vem para me tirar do meu lugar? Nesse sentido é que ela é defensiva, mas ela é passiva. Tipo, eu não vou te atacar, mas se algo vier sobre mim, eu vou me defender. É bem isso, tá? E ela também tem 4 tipos específicos ali dentro dela, a gente vai conhecê-los agora. Primeiro, B1, cultura da aprovação. Nesse tipo de cultura, o foco é evitar conflito. Veja, como eu falei antes, o núcleo da cultura defensiva não é conflitos, né? Não é ataque, é defesa. Então, os conflitos eles devem ser evitados. Mesmo que eu tenha que gerar relações superficiais para que haja uma aprovação de alguma instância superior ali do grupo, né? Então, nesse tipo de cultura, não quer dizer que as pessoas se amam, mas quer dizer que elas vão procurar criar relações superficiais. É meu colega de trabalho, não é meu amigo, mas é um colega de trabalho, eu respeito o trabalho dele, bacana. Não vai tentar pegar o meu, porque se tentar, eu vou tentar me defender ali mesmo. Mas quando o chefe estiver olhando a gente, a gente tá junto ali, tá? Então é meio que a ideia de que as ações que eu faço visam sempre gerar uma aprovação. Eu estou fazendo a coisa aqui, mas eu estou olhando ali na ponta para ver se aquele que está acima está aprovando as minhas ações. É bem aquela coisa de irmãos, quando eventualmente brigam, né? Mas não querem chamar a atenção dos pais, né? Então eles discutem, tá? Mas quando chega um adulto, chega alguém, e aí, tá tendo alguma coisa errada? Não, não, tá tudo bem entre nós aqui, né? Ou seja, as nossas diferenças a gente resolve entre nós, não vamos envolver nada mais ali em cima, né? É basicamente isso, a gente evita conflito maior. Cultura B2 é a cultura da convenção. Esse tipo de cultura é a típica cultura baseada em hábitos, em tradições, em conformidade às normas, né? São culturas mais conservadoras, mais burocráticas, e focada em manter as normas estabelecidas. Bom, se tem norma, eu não sei quem criou, não sei por que criou, mas se ela existe, a gente tem que seguir. Por quê? Porque ela existe. E eu estou aqui dentro, então eu vou seguir a norma. Ah, mas e se eu quiser fazer uma coisa diferente? Não, o diferente não pode violar a norma. Se violar a norma, está errado, é perigoso, né? Então, esse tipo de cultura, ela não é uma cultura que explora novos setores, que explora inovações, não é uma cultura muito aventureira. É meio que a cultura dos hobbits, né? Quem assistiu O Senhor dos Anéis ou leu, é meio a cultura dos hobbits, né? Eles vivem ali, tomam seu café 3 vezes no dia, né? Um conhece o outro, ninguém nunca muda de cargo, de posição, o ferreiro sempre será ferreiro, né? E o apicultor sempre vai ser apicultor, e gera aquele tipo de sociedade que nunca se altera,
né? O dia que chega um estrangeiro lá é um horror, né? Fica todo mundo falando, é o assunto do mês. Porque nada muda. E de repente aparece uma pessoa diferente, fica todo mundo com medo de que ela vai mudar, né? Alguma convenção ali dentro, né? Então é a base da cultura da convenção, é, é cuidar, né, da tradição, das normas, dos costumes. Cultura B3 é a cultura da dependência. Nesse tipo de cultura, a hierarquia é tudo. Eu quero sempre saber quem está acima de mim, quero saber quem está abaixo de mim. Quem está acima de mim, eu vou obedecer sempre. Quem está abaixo de mim tem que me obedecer. Então, é o tipo de cultura que quando a pessoa chega, imediatamente ela vai ter que fixar a posição, ela tem que entender quais são as regras e onde que ela se posiciona nessa brincadeira. Portanto, controle hierárquico, poder centralizado e não participativo. Eu obedeço. Eu só mando em quem está na hierarquia abaixo de mim. Mas eu obedeço o líder. E eu não vou questionar, e eu também não quero conversar. Ah, mas você acha? Não, ele mandou, vamos obedecer. É aquela típica história. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Esse é o típico ditado popular focado na cultura da dependência. Né? É uma cultura baseada na hierarquia. Cultura B4 é chamada de esquiva às normas. O que é esquiva às normas? Basicamente, é uma cultura baseada em punição de erros. Tudo que é esquiva da norma, tudo que é desvio da regra, a gente fica observando nessa cultura. Se ele acontecer, a gente vai dar uma punição. A gente vai dar uma recompensa negativa. É engraçado, né? Quando a pessoa acerta, nessa cultura a gente não dá nada. Ele acertou, não fez mais que obrigação, tem que fazer mesmo, já não sabia, né? Mas quando erra, agora ele vai ganhar uma recompensa negativa, né? Ele vai receber uma punição, uma redução do salário, ostracismo. Ah, aquele nosso amigo falou aquilo lá, teve junto com aquela pessoa que a gente não gostou. Vamos dar um gelo nele. Deixa eu chegar aqui, ninguém fala com ele não. Então, isso é um exemplo de cultura da esquiva às normas, né? Punição de erros, recompensa negativa. Por sua vez, fuga da responsabilidade. Quando alguém fala, gente, nós temos um projeto aqui e nós precisamos de alguém que assuma a responsabilidade. Opa, não é comigo, não é comigo. Ninguém quer assumir responsabilidade. Por quê? Veja bem, se você faz tudo certo e ganha, não era mais do que sua obrigação. Se deu alguma coisa errada e vocês perderam, a culpa é sua. Então, quem é que vai querer assumir responsabilidade nesse tipo de cultura? Né? Então, é uma cultura que uma das consequências é a fuga da responsabilidade e a falta de estímulo à autonomia. Eu prefiro mil vezes numa cultura assim, que alguém mande e eu obedeça, porque se o cara mandou e eu obedeci e deu errado, a culpa é dele, eu só estava seguindo ordens. Né? Por exemplo, uh, historicamente, o nazismo ele desenvolveu ali internamente uma cultura baseada na esquiva às normas. Havia punição de erros, recompensa negativa. É claro que eles integravam também recompensas positivas por mérito, não era apenas isso. Mas havia aquela fuga de responsabilidade e a falta de estímulo à autonomia, tanto que havia uma hierarquia. Né? Era muito baseado também na cultura da dependência. Então havia uma forte hierarquia e ao mesmo tempo uma cultura de esquiva às normas. Resultado, quando terminou a guerra, todos aqueles soldados, aquelas patentes foram passar no julgamento de Nuremberg. A todos os crimes cometidos que mostravam para eles e falavam, você é responsável, dizia, eu não, eu sou um soldado, eu só estava cumprindo ordens. Né? Então veja que assumir a responsabilidade ali
ela ia resultar em punições. Então, numa cultura assim, a fuga de responsabilidade, se esconder atrás de uma posição que você não assume liderança, não tem autonomia, ela é algo que acaba sendo indiretamente estimulado por essa cultura, porque ela gera punição, ela gera afastamento, ah, ela gera perseguição dos erros, né. Às vezes um grupo de pessoas muito perfeccionistas, ela pode acabar desenvolvendo uma cultura de esquiva às normas. Por quê? Porque uma tendência do perfeccionista é encontrar os erros, né. Então, consequentemente, ele está sempre observando o que é que você errou e dando bronca e coisas assim. Resultado, chega uma hora que você não quer mais fazer nada, nem assumir responsabilidade nenhuma, porque você sabe que o que você fizer vai ser considerado errado. E o certo não vão vir, né, então não vale a pena. Aí você fala: "Mas não é possível, com tudo isso, como é que alguém vai adotar culturas assim?" Elas existem, é um fato. Hoje a gente pode olhar e questionar. Você questiona porque você talvez não viva numa cultura assim, ou, desenvolveu, né, uma percepção de uma cultura melhor. Hoje a gente vai ver ao final que todas essas culturas elas se encontram misturadas nos mais variados ambientes. Então, é possível que você possa julgar uma ou outra se você não estiver dentro dela. Mas para quem está, ela faz sentido, tá? E muitas vezes essas culturas não são sempre ruins. Pense que você trabalha num setor industrial ou num setor de segurança, né? Não há uma forma alternativa de fazer as coisas. Você tem protocolos de saúde, você tem protocolos de segurança que são ultra rigorosos. Você tem que trabalhar de acordo com a convenção. Você tem que seguir as normas, porque se você quebrar as normas, você pode causar uma grande catástrofe, né? Então essas culturas não são sempre ruins. Elas têm que ser devidamente aplicadas para funcionarem bem, tá? Eu falei aqui de alguns efeitos reversos negativos, mas elas também têm a sua função e a sua utilidade quando bem empregadas ou desenvolvidas naturalmente. Vamos lá, próxima cultura. Cultura agressivo-defensiva. Características da cultura agressivo-defensiva. Primeiro, é uma cultura baseada na competição. Só pode haver um. E esse um tem que ser o melhor. Ele tem que demonstrar sua capacidade, ele tem que superar obstáculos, ele tem que superar os outros, ele tem que superar a si mesmo. E ter muita garra nesse processo. Cultura agressivo-defensiva existe em vários lugares, não é apenas hoje. Desde sempre existiram competições, desde sempre existiram premiações dentro de competições. Ela faz parte da sociedade, né? Mas nem sempre ela é adequada. Mas vamos conhecer quais são as culturas agressivo-defensivas. Primeiro, C1, cultura da oposição. Confronto e crítica ao outro são recompensadas, ou seja, na cultura da oposição, o objetivo são as pessoas desenvolverem algo e depois outras pessoas criticam e encontram falhas naquilo que foi feito. E você fala, gente, quer dizer que é uma cultura onde um aponta o dedo para o outro? Não exatamente para o outro, mas você aponta o dedo para o trabalho do outro, para aquilo que o outro fez, e critica. A diferença é que você não faz isso pelas costas. Você faz isso na cara da pessoa mesmo. E aí você fala, mas como isso dá certo? Pode dar certo se as pessoas dessa cultura entenderem o que está sendo feito e tiverem maturidade para isso. Veja que trabalhos em que você tem que refinar o processo, que você tem que aperfeiçoar, ela depende da crítica, né? Então, basicamente, a cultura da oposição é uma cultura em que a crítica ela é valorizada para resultar em trabalhos melhores, em construções melhores, em uma estrutura social melhor,
né? Então você vai ali na tentativa e erro, mas você tem que ter pessoas que critiquem esses erros para você melhorar. Estrutura C2, poder. Basicamente é uma estrutura fundamentada na autoridade inerente à posição dos membros. Ela se conecta um pouco com aquela que a gente viu da hierarquia, né, da dependência. A diferença é que lá na cultura da dependência, o foco é entender a estrutura e se encaixar nela. Aqui, o foco é você evoluir dentro da estrutura. Então, a estrutura do poder, ela é focada na posição dos membros. E ao invés de você evitar a responsabilidade, você busca responsabilidade e domínio. Culturas assim, geralmente, elas dão muitas janelas para as pessoas assumirem responsabilidades. Por exemplo, você tem um papel social dentro de um grupo. Aí as pessoas observam que você está tendo um bom desempenho ali. Elas falam, cara, vai ter, tá tendo aí um campeonato, por que que você não se inscreve? Não chama aí umas pessoas para você liderar, de repente pode dar certo, né? Então, quando você vai, você mostra que foi capaz, as pessoas pegam e falam, olha, você não quer assumir continuamente o papel de liderança, que não? Então, veja, grupos que trabalham com a estrutura de poder são grupos que exercitam muitos papéis de liderança e incentivam que as pessoas assumam responsabilidades, assumam riscos, né? Por quê? Porque se você não assumir e não errar, você também não vai assumir e acertar. Então, é necessário você partir para essas estruturas de responsabilidade para conseguir demonstrar seu valor. São culturas que valorizam muito aqueles que são líderes natos, mesmo que sejam um líder de si mesmos, tipo pessoas que, sabe aquela criança meio boca dura, super decidida e autônoma, então ela é super valorizada nesse tipo de cultura, porque quando ela começa a tomar decisão, a fazer por si mesma, eles falam, caramba, essa criança bem direcionada pode ser um grande líder, né? Então culturas assim sempre incentivam a autonomia, principalmente quando ela envolve a autonomia com outros membros do grupo, tá certo? Competição. Nessa cultura, o que é valorizado é vencer. Veja que enquanto na oposição eu não confrontava diretamente o outro, mas sim o trabalho do outro, na competição eu realmente tenho o outro em vista e quero superá-lo. Tá? O objetivo é superar o outro. Por exemplo, trabalho eu em uma empresa de vendas. Eu fechei 5 contratos esse mês, eu tô super feliz. Só que aí chega uma manhã, aparece um cara que fechou 10 contratos. Ele ganha prêmios, as pessoas falam dele, ele vira o bambambam. Eu passo a competir com esse cara. Eu começo a querer vender 15 contratos, 20. Vejo que para a empresa, desde que ela administre, né, esse tipo de cultura bem, ela tende a crescer cada vez mais a partir da competição. E para aquela pessoa super competitiva, né, aquela que tenta apostar corrida com a própria sombra quando ela não tem nada melhor para competir, ela ama esse tipo de cultura. Ela procura competir o tempo todo. Então, quando ela vê um ambiente que já incentiva isso, para ela é fantástico, né? Então, veja, estrutura da oposição, ela vai aparecer muito, por exemplo, em trabalhos de literatura, grupos acadêmicos, científicos, né, em que o trabalho de um ele é julgado pelos pares e isso incentiva a melhoria e o desenvolvimento. Poder é usado muito em empresas que continuamente trabalham a, a própria evolução profissional, né? E por isso ela trabalha muito papéis de lideranças. A GE, por exemplo, é uma empresa que trabalha muito com a estrutura do poder. Competição. Estruturas de vendas, em geral, trabalham muito com a cultura da competição,
Se a pessoa trabalha ali, eh, recebendo honorários, né, recebendo extras por vendas que ela fecha, se há uma divisão de grupos dentro de um lugar, para que é criadas situações em que eles têm que competir, estamos numa cultura de competição, né. Perfeccionismo, a última cultura agressiva ali, defensiva, é o perfeccionismo. O foco do perfeccionismo, veja, esse tipo de cara não é o cara que gosta de competir com o outro, não é o tipo de cara que gosta de criticar o trabalho do outro. É, ele compete com ele, ele discute com ele. É o trabalho dele mesmo que ele analisa. Nunca tá bom. E ele sempre pode fazer melhor. Mas hoje ele não fez. Quem sabe amanhã, se der tempo. Né? Então, para pessoas perfeccionistas, a cultura do perfeccionismo é a melhor coisa do mundo, porque é o que tende a levá-la a evoluir cada vez mais. O foco dela é o valor na persistência e trabalho árduo, superação de si mesmo e a busca contínua do melhor. Né? Existe, por exemplo, nas empresas de natureza japonesa, existe uma cultura chamada Kaizen, que é a cultura da busca contínua do melhor, da melhoria contínua. Nesse tipo de cultura, sempre é mostrado tudo que a pessoa fez naquele período e é perguntado como ela pode melhorar. O que ela pode fazer com ela mesma para que o resultado dela seja melhor na próxima. E ela sempre é incentivada a trabalhar a melhoria daquilo que ela vem desenvolvendo e a superar a si mesma. Então, se você é uma pessoa que está sempre insatisfeito com o que você faz e que você acha que sempre poderia ter feito melhor, a cultura do perfeccionismo certamente é um lugar onde você ia se sentir em casa, onde você realmente sentiria o que são criadas condições para você se superar e para conseguir atingir o melhor de você mesmo. Muito bem, essas foram as, todas as 12 culturas organizacionais centradas nesses 3 níveis, né, dessas 3 fases aí da cultura. E agora, para a gente finalizar, é ver como que elas se relacionam. Como eu falei antes, a gente está numa sociedade que integra tudo isso em diversas subculturas, em diversos ambientes. A gente viu na última aula que a cybercultura ela representou uma explosão, né? De todas essas culturas, de todas essas estruturas, elas começaram a se confraternizar e começaram a ser adotadas por grupos ao redor do mundo todo. Então, de repente, elas passaram a assumir um espaço conjunto entre todas elas. Né? E aqui neste quadro, eu vou tentar me colocar um pouquinho mais para o canto aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui, pronto. Bom, aqui a gente pode ver o seguinte. Essas são as 4 culturas construtivas. Aqui a gente tem as 4 estruturas da cultura passivo-defensiva e aqui as 4 culturas agressivo-defensiva. O que a gente tem aqui? Uma oposição entre elas. Por exemplo, a A1, que é a cultura da realização, ela se contrapõe à cultura B3, que é a da dependência. Então veja, dependência é o oposto de realização. Esquiva as normas vai se opor à cultura A2, né, que é justamente a da autoatualização. Então, enquanto aqui esse cara é incentivado a assumir responsabilidades, aqui ele evita as responsabilidades para não ser punido. Né? Então, em cada uma delas, conforme a gente vai olhando, nós vamos vendo que uma é oposta à outra, mas elas podem ser complementares. A C4, por exemplo, do perfeccionismo, ajuda a da realização. Né?
Realização ajuda o perfeccionista. Então, olha só que curioso, quando você anda assim, elas são complementares. Quando você coloca elas em oposição umas das outras, você vai gerar conflito. Então, isso significa o quê? Que determinadas culturas, quando os elementos que as compõem são opostos, elas vão aparecer dentro de uma crise para gerar um conflito entre elas. Então aí a gente volta naquela ideia de Hegel, em que a gente viu o desenvolvimento das fases da cultura, e por sua vez, para ele, é o desenvolvimento das fases da consciência. E aí, essas formas que nós vimos aqui, elas vão se integrar de uma maneira muito interessante, olha só. Aqui neste quadro eu juntei aquele do Hegel. Olha, primeiro nós temos a tese, depois nós temos a antítese, né? Apareceu ali o contrário. Num primeiro momento, ele até é englobado pela tese. Só que depois, quando este paradigma aqui já não consegue resolver todas as questões, a antítese se contrapõe com força e aí nós temos uma crise. Dessa crise vai estourar uma revolução. E essa revolução, por sua vez, coloca uma nova tese. Tá? Essa era a ideia de Hegel e agora a gente está sobrepondo esses três tipos de cultura. A cultura construtiva ela aparece quando nós temos uma tese. Ela vigora, mesmo quando eu tenho antítese aparecendo aqui. A antítese não é ainda tão forte, então ela é englobada pela cultura construtiva, de maneira a trabalhar as divergências. Tá? A sua ideia é contrária à minha, mas ela pode ajudar, ela dá uma outra perspectiva. Agora, quando essa ideia central já não é o suficiente, então começa a aparecer o quê? A cultura defensivo-passiva. Porque ela é marcada pelo medo de perder a posição. Então, se essa ideia aqui desaparecer, o meu lugar pode desaparecer e ser substituído por esse. Então, essa cultura aqui começa a prevalecer. Ela é uma cultura que antecede, quer dizer, se aqui a coisa ficar durante muito tempo do mesmo jeito, tudo bem. Mas caso haja uma crise, é possível que a cultura defensivo-passiva, se ela não for predominante até aqui, a gente acaba substituindo pela cultura agressivo-defensiva, ou seja, de defensivo-passivo começa a ter agressivo-defensiva. E isso pode explodir o quê? Numa revolução e num choque cultural. O texto que eu coloquei aqui do lado, só para a gente contextualizar. As culturas organizacionais, portanto, elas estruturam o modo como as organizações sociais, bem como as pessoas, estabelecem relações entre si em um determinado período local. Enquanto construtivas, elas se focam em unir forças, mesmo de ideias divergentes, para construir soluções para desafios. Quando um paradigma se encontra menos dominante, é possível que a cultura construtiva comece a dar lugar à cultura defensivo-passiva. Porém, quando um paradigma se encontra em crise, a cultura agressivo-defensiva pode vir à tona e causar rupturas em um grande modelo cultural. Um adendo, tá? Isso não quer dizer que a gente sempre vai começar com cultura construtiva. Esparta, por exemplo, sempre trabalhou com a cultura agressivo-defensiva e nunca teve problema com isso. Eles eram um modo da sociedade como um todo evoluir a partir de conflitos individuais, mas no todo havia uma grande unidade. Conflito eles passam a ter quando vêm as ideias de Atenas, que eram opostas às ideias de Esparta. Aí a gente passa a ter um conflito de estruturas e de culturas, tá? Que acabou com a Guerra do Peloponeso, que por sua vez acabou com o poder das duas. Só para citar um exemplo histórico aqui. E aqui, para a gente finalizar, concluindo, o que nós temos? Lembra que eu coloquei aquele gráfico que mostrava a evolução das culturas e a relação delas com a tecnologia e com a ciência, tecnologia, ciência, tecnologia, ciência. Então, toda nova tecnologia vai produzir uma ruptura e explodir em uma nova cultura, e por sua vez a mesma coisa acontece com a ciência. Agora a gente acrescentou nesse meio
essas 3 culturas. Veja que elas vão girando, a gente tem ali a cultura construtiva, a cultura defensiva-passiva, a cultura agressivo-defensiva, até você ter uma revolução acontecendo e uma transformação de paradigma que dá um salto tecnológico, um salto científico, um salto nas estruturas sociais, econômicas, políticas e, por sua vez, uma enorme mudança cultural. Tá? Então, basicamente, a gente está tornando esse gráfico uma loucura. Espero que ele continue compreensível, né? E por hoje é isso. Agradeço muito pela presença de vocês. Amanhã a gente se vê, conversa melhor, tira dúvidas. Impossível não ter dúvidas sobre isso. Tá aí uma frase que eu sempre falo em todas as aulas: impossível não ter dúvidas sobre isso. É isso, pessoal. Até mais. E agora deixa eu finalizar aqui, ou pelo menos tentar, a nossa apresentação de hoje.